Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui apresentando mais uma atividade não presencial. Desta vez vou falar sobre o teorema do trabalho e energia cinética e aplicações deste teorema, né? O vídeo está dividido em 3 partes, que você pode assistir tudo de uma vez ou aos poucos, né? E a primeira parte trata de um desenvolvimento do teorema do trabalho e energia cinética para a força constante a uma dimensão, a partir da cinemática e da segunda lei de Newton. A segunda parte vai tratar do trabalho e energia cinética para forças variáveis a uma dimensão, e com isso a gente vai chegar à conceituação do que seja uma integral. E, finalmente, nós vamos tratar de uma aplicação dessa segunda parte num problema físico, que é o movimento harmônico simples, né? Então, espero que vocês gostem. Vamos começar. O ponto de partida para a nossa discussão é o movimento à aceleração constante, né? Então, nós vamos partir dessa equação aqui da cinemática. V2 é V0 ao quadrado mais 2A ΔX, a conhecida equação de Torricelli, onde ΔX é a distância percorrida, é a posição final menos a posição inicial, V é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial e a aceleração constante do nosso movimento. Nós vamos associar essa equação à segunda lei de Newton e vamos chegar ao teorema do trabalho de energia cinética. Então tá lá. A gente substitui a aceleração por F sobre m, aqui é a segunda lei de Newton, colocada de outra forma. E vamos chegar a isso aqui, V2 é V0 ao quadrado mais 2F sobre m ΔX, que escrito de outra maneira vai ser F ΔX é igual a 1 meio de mV2 menos 1 meio de mV0 ao quadrado. Vocês já viram provavelmente essa equação, né? Mas nós aqui deduzimos ela a partir da cinemática e da segunda lei de Newton. Então, dando os nomes aqui, F ΔX é igual ao trabalho da força, né? É uma ideia assim simples, né? A força executou um trabalho, ou seja, a força moveu uma partícula por uma distância. É isso, né? E o meio de mv2 é energia cinética, ou energia de movimento, porque ela expressa a velocidade. De uma maneira que não vai ter sinal, né? É uma avaliação quantitativa da velocidade em que não importa qual a direção que a partícula está andando, né? É isso. Então, nós vamos analisar aqui um exemplo. O ônibus parou no sinal, mas a bateria estava arriada, o motor parou, a bateria estava arriada, aí o pessoal teve que descer e realizar o trabalho de empurrar o ônibus, né? Então aqui a parada é essa aqui, ó. Tá o ônibus aqui, o pessoal desce, empurra atrás até atingir uma velocidade v. Partiu do repouso e atingiu a velocidade v, onde a única força atuando sobre o ônibus é a força do pessoal empurrando. A gente despreza aqui o atrito do eixo das rodas, né? E as rodas estão sem atrito sobre o solo porque estão girando sem deslizar. Então a única força atuante é a força F, né? Que vai fazer o ônibus se mover, né? Então vamos colocar aqui, vamos escrever F ΔX, que é o trabalho, é positivo, porque a força é positiva e o deslocamento é positivo. Então, a velocidade final menos a energia cinética final menos a energia cinética inicial é positiva, ou seja, a velocidade final é maior do que a velocidade inicial, né?
Bom, e o outro caso é quando o ônibus está andando com os passageiros e aí, de repente, surge um obstáculo na frente, um carro ou uma pessoa atravessando a rua e o ônibus tem que frear bruscamente, né? Você vê que o pessoal, em vez de empurrar o ônibus aqui, o pessoal teve que se agarrar uns aos outros para não cair, né? E a força realizada agora sobre o ônibus é, vamos imaginar que o motorista freou, travou as rodas e a força realizada sobre o ônibus agora é a força de atrito do chão com as rodas, né? Que é contrária ao movimento. Então, o trabalho aqui, F delta x, a força é negativa, delta x é positivo, né? Então, o trabalho é negativo. Então, a velocidade final é menor que a velocidade inicial. Claro, eu posso usar essa relação para achar parâmetros que eu não conheço. Dou alguns e calculo outros, mas não se trata disso. Aqui nós estamos desenvolvendo o conceito, né? Então, nós agora vamos tratar do trabalho de energia cinética para uma força variável. Então, eu só vou observar novamente a força constante, está aqui. O trabalho é F delta x, tá? Então, eu posso ver que quando a força é constante, o trabalho F delta x é igual à área debaixo da curva, que representa a força em função da posição. Então, eu vou analisar um caso aqui onde a força tem essa dependência aqui com a posição, F é igual a 3 menos x menos 1 ao quadrado, sem nenhuma razão especial, não estou analisando nenhum movimento especial, eu coloquei aqui uma força genérica, só para a gente poder fazer comparações numéricas, como eu vou fazer a seguir. Então, a pergunta é, como calcular o trabalho aqui nessa situação? Não sei, mas eu posso tentar, como sempre a gente faz, fazer uma aproximação do movimento, em termos que eu consiga entender. Ah, então tá, eu posso colocar regiões aqui, onde a força é constante, como uma aproximação do meu problema inicial, né? E eu vejo que é uma aproximação grosseira, eu tenho saltos aqui significativos na, na dependência aqui da força com a posição, tá? Mas eu posso desenvolver isso, porque eu tenho uma coisa interessante aqui, ó. Isso aqui é uma aproximação e o trabalho realizado neste trecho por essa aproximação de força constante é a área do retângulo. Quem sabe eu posso usar isso? Vamos ver. Vou analisar aqui num outro intervalo aqui, entre 0,5 e 1, aquela mesma força, e eu observo que o valor constante da força é 91,7% do valor máximo atingido aqui no intervalo. Então, a variação, a diferença aqui é da ordem de 8,3%, né? A variação a diferença final aqui entre aqui e aqui é essa, tem uma grande variação. Então eu vou reduzir o intervalo e ver o que acontece. Reduzir, agora o valor da força é 96,8% do valor máximo que a força real atinge aqui, a aproximação de força constante é 96,8%. Tá? Então aqui eu tenho uma diferença, uma variação total no intervalo de diferença que chega até 3,2%. Né? E se eu reduzo mais ainda, passo de 0,6 para 0,55, eu vou ter 98,5% do valor, então a variação é menor aqui, é da ordem de 1,5%. Então, quanto mais eu reduzir o intervalo,
mais fiel é a representação da força constante para a variação da nossa força. Tá? Então, isso induz a pensar, pô, será que se eu reduzir bastante o intervalo, eu vou conseguir alguma coisa interessante do ponto de vista da definição do trabalho de uma força variável? É o que mostra essa simulação aqui. Então, eu vou reduzindo o intervalo aqui e colorindo os nossos retângulos, eu observo que quando o intervalo é muito pequeno, eu cubro totalmente o espaço abaixo da curva com os retângulos. E a representação e a aproximação, quando o intervalo é muito pequeno, a aproximação é muito boa. Então, o que eu posso dizer aqui? Ora, posso dizer com certeza que se eu usar um ΔX pequeno o suficiente, eu posso dizer que o trabalho realizado por uma força variável é a área debaixo da curva. Essa simulação aqui não me deixa mentir. Né? Então, bom, aplicando essa ideia ao nosso problema, nós temos então que o trabalho da nossa força variável naquele trecho vai ser pode ser calculado através da soma do trabalho de cada retângulo definido pela nossa aproximação de força constante em cada intervalo, né? Ou seja, a soma de f de xi, ΔXi, para ΔXi muito pequeno. E nós vimos que se ΔXi é muito pequeno, essa soma representa a área debaixo da curva. Tá? Correspondentemente, para cada intervalo, aquele trabalho calculado seria equivalente à variação da energia cinética em cada intervalo. Então, abrindo esse somatório da variação das energias cinéticas para cada intervalo, nós vamos ter que vai ser a soma de K2 menos K1 mais K3 menos K2, sucessivamente até Kn menos 1 menos Kn menos 2, mais Kn menos Kn menos 1. E a gente observa que a gente pode cancelar os pares aqui, ó, K2 com menos K2, mais K3 com menos K3, mais Kn menos 1 com menos Kn menos 1, mais Kn menos Kn menos 2 com mais Kn menos 2, e só sobra então Kn menos K1, ou seja, o K final menos o K inicial. Né? Então, assim, nós recuperamos o teorema do trabalho e energia cinética, ou seja, o trabalho vai ser a variação da energia cinética naquele trecho. Então, a gente pode dizer que o trabalho é a área debaixo da curva, né, que vai ser igual a 1 meio de mv ao quadrado final menos 1 meio de mv ao quadrado inicial. Né? E a área debaixo da curva é igual à soma de f de xi ΔXi para ΔXi muito pequeno, ou seja, eu divido no número de intervalos que o valor máximo de ΔXi seja muito pequeno. Eu coloquei ali todos iguais, mas não precisavam ser iguais. Né? E isso é o conceito de integral definida. Né? Vocês já aprenderam o conceito de integral definida. É a soma de f de xi vezes ΔXi. Aqui é a força, mas pode ser qualquer função. Né? É a soma de a integral definida é a soma de f de xi vezes ΔXi para ΔXi muito pequeno. Né? Mas eu não vou me estender nessa história de integral. Né? Eu vou parando por aqui, porque o conceito foi introduzido e você já pode resolver problemas de força variável usando o teorema do trabalho energia cinética. Então, aqui nós temos a parte final do vídeo,
onde nós vamos tratar do movimento harmônico simples, usando essa metodologia desenvolvida na parte anterior. Então, a gente vê aqui... Então, o problema que nós vamos analisar é esse aqui. É o sistema massa-mola. Eu tenho um bloco aqui que pode deslizar sem atrito sobre o plano, né? E tem uma mola de constante K, né? Essa posição aqui, 0, é a posição onde a mola está relaxada, onde ela não exerce força nem para a direita nem para a esquerda, tá? E essa posição aqui, eu distendi a mola de X em relação à posição de equilíbrio da mola, né? A força é dada por menos Kx, por quê? Ora, se eu estico a mola para cá, a força é para lá, na direção negativa, então F é igual a menos K vezes X. Então, eu represento essa força num gráfico, né? Aqui está a posição, aqui está a força, né? E é uma reta, então, com a inclinação negativa, tá? Representando esse problema aqui. Então, eu vou resolver este movimento, não no âmbito da posição em função do tempo, como a gente normalmente faz, mas vou usar o teorema do trabalho de energia cinética para obter informação desse movimento, né? Então, o que eu vou fazer? Vou imaginar um deslocamento da nossa partícula, do nosso bloco, entre x1 e x2, né? E vou aplicar o teorema do trabalho de energia cinética. Então, eu vou ver de cara que o trabalho é a área desse trapézio aqui, né? E tem que observar que é uma área negativa, né? O ΔX é positivo, mas o trabalho é negativo, a força é oposta ao movimento. Então, eu esqueci a fórmula do trapézio, a fórmula da área do trapézio, então eu vou calcular a área como a área desse triângulo aqui, menos a área desse triângulo aqui, observando que as duas são negativas, tá? Então, a área desse triângulo aqui vai ser esse lado vezes esse lado dividido por 2, então é menos kx2, tá? Vezes x2 dividido por 2, e eu calculo a área do outro triângulo de maneira semelhante. Quando eu subtraio essa área dessa área, eu vou obter, então, que o trabalho vai ser igual a kx1 ao quadrado menos kx2 sobre 2 menos kx2 ao quadrado sobre 2. E eu estou com o meu problema agora praticamente resolvido. Por quê? Ora, porque já que eu sei o trabalho, é só igualar isso à variação da energia cinética, que eu vou ter como analisar o movimento. Então tá, o trabalho é 1 meio de kx1 menos 1 meio, kx1 ao quadrado, menos 1 meio de kx2 ao quadrado, e isso é igual à variação da energia cinética. Se a gente coloca tudo que é 1 do lado e tudo que é 2 do outro, né? Tudo que é índice 1 de um lado e tudo que é índice 2 do outro, nós vamos ter 1 meio de kx1 ao quadrado mais 1 meio de mv1 ao quadrado é igual a 1 meio de kx2 ao quadrado menos 1 meio de mv2 ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que essa quantidade aqui, independente do valor, independente de que x eu esteja tratando, de que par de x eu esteja tratando, é sempre constante para esse nosso problema. Então, eu posso dizer que 1 meio de kx2 mais 1 meio de mv2 é igual a constante. Eu vou apelidar de E, né? Vocês já viram isso, né? Não vamos ser inocentes, vocês já viram isso. Isso aqui é conservação da energia, mas eu tenho que falar para vocês que em nenhum momento eu fiz nenhuma hipótese de que a força era conservativa nem nada. Essa lei de conservação aqui brotou da física do problema que eu estava, do sistema que eu estava analisando, né? É muito interessante isso. Eu não estou desenvolvendo a conservação da energia de modo geral. Eu estou vendo que ela é uma particular deste movimento aqui. E
vamos dar os apelidos devidos, né? Isso aqui é energia cinética, isso aqui vamos chamar de energia potencial, isso aqui de energia mecânica. Então, vamos, vamos começar a analisar esse problema do sistema massa-mola de uma maneira diferente da habitualmente utilizada. Eu não estou querendo saber a curva x versus t, senoide, não. Eu estou querendo ver se eu consigo, do ponto de vista do teorema do trabalho e energia cinética, que se converteu aqui particularmente em conservação da energia, né, se eu consigo estudar esse problema de alguma maneira. Então, eu tenho aqui U é igual, U é energia potencial, 1 meio de kx2, tá? Está aqui a curva, é uma parábola, né, com o vértice na origem. E então aqui, nessa outra visão aqui, né, eu coloco qual o valor da energia mecânica. Tem uma determinada energia mecânica aqui para o nosso sistema massa-mola, né? E eu vejo, se eu traço num determinado ponto aqui, essa linha aqui, eu vejo que o comprimento total dessa linha aqui é a energia mecânica. E o comprimento dessa linha nesse trecho aqui é a energia potencial. Então, o que será a energia cinética? A energia cinética é energia mecânica menos energia potencial, porque já que K mais U é igual a E, K vai ser igual a E menos U. Está aqui a nossa energia cinética. E eu já posso dizer de antemão, né, que a energia cinética varia com a posição aqui, né? Mas vamos analisar isso de outra maneira. Ora, já que a energia cinética é igual à energia mecânica menos a energia potencial, né? Energia potencial, energia mecânica, está aqui representada a nossa energia cinética, né? E o que a gente pode dizer é o seguinte, ela é positiva nesse trecho aqui e ela é negativa nesse trecho aqui. Mas a energia cinética não pode ser negativa, porque ela é proporcional ao quadrado da velocidade. Então, significa que o movimento é proibido daqui para cá e o movimento é proibido daqui para cá, porque não tem energia cinética negativa. Bom, então nós calculamos a energia cinética a partir da energia potencial e da energia mecânica e observamos que o movimento está restrito a uma determinada região, para uma determinada energia não pode haver movimento nessa região e nessa região. Então nós vamos imaginar o movimento do sistema massa-mola da seguinte forma. O bloco vai estar se movimentando aqui na direção X, né? Eu não vou representar nem por simulação, nem por desenho, porque quero que a gente apenas pense no movimento a partir dessa curva aqui. Então, pensa o seguinte, eu pego o bloco estava aqui, e eu puxo o bloco até aqui, né? E solto a partir deste momento. Ora, nesse momento aqui, a energia cinética é zero, porque ele estava em repouso, e a mola começa a agir, a mola começa a transferir movimento ao bloco a partir do momento que eu solto, né? E como isso acontece? Olha, a força é para lá, o bloco vai andar para lá. Então, que eu observo? Que o bloco começa a se movimentar para lá, aumentando a sua energia cinética, ou seja, aumentando a velocidade, porque a mola transmite aceleração ao bloco. A partir desse ponto, que é a posição relaxada da mola, a força passa a atuar no outro sentido e começa a reduzir a velocidade, em consequência, a energia cinética. Chega nesse ponto, estamos no repouso novamente, e a força é para lá. E começa a aumentar novamente a energia cinética. E a partir desse ponto, começa a cair a energia cinética. E aqui chega o repouso e
a coisa vai se repetindo infinitamente, né? Então, o que a gente chega à conclusão? A gente não tem a curva de posição em função do tempo, mas podemos tirar a velocidade em função da posição tranquilamente. Mas eu não estou interessado em álgebra. O que eu estou interessado aqui é observar que este método do trabalho em energia cinética conduziu a gente a concluir, só com base na equação da força, F igual a menos kx, que o movimento harmônico simples é limitado, né? Ele ocorre numa região do espaço, é periódico, porque tudo acontece sempre da mesma maneira, e oscilante, né? Então, nós chegamos a um monte de conclusões com base no teorema do trabalho de energia cinética, que agora pode ser empregado, esse método, mais particularmente a conservação da energia mecânica, pode ser aplicado num sem número de problemas. E aí nós concluímos nosso vídeo, passemos às nossas conclusões. Bom, passemos às nossas conclusões. Uma lista do que a gente fez, né? Nós desenvolvemos o teorema do trabalho de energia cinética para força constante, a partir da cinemática e da segunda lei de Newton. Nós encontramos uma forma de expressar o trabalho de uma força variável, que é a área debaixo da curva de força, e, indiretamente, nós desenvolvemos o conceito de integral definida. Aplicamos o trabalho o teorema do trabalho de energia cinética ao sistema massa-mola e conduziu à conservação da energia mecânica, que brotou da física do problema, que, por sua vez, nos permitiu analisar o movimento harmônico simples do ponto de vista da posição e da energia cinética. E, com isso, para terminar,